gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estética em Debate. Hoje com um convidado especial, Dr. Igor Mascarenhas, vai falar um pouquinho sobre blindagem jurídica, né, na estética e como evitar os temidos processos, tá? Só para apresentar ele aqui para vocês um pouquinho, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutorando em Direito pela Universidade da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, mestre pela UFPB, especialista em Direito da Medicina pelo CDB de Coimbra, professor de Medicina do Unifip, Centro Universitário, membro consultor da Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e advogado sócio do Dadalto e Mascarenhas Sociedade dos Advogados. Então, Igor, fala um pouquinho aí pra gente, se apresenta, né? Já fiz uma breve apresentação, mas se apresenta aí novamente pra gente. E vamos começar, né, primeiramente agradecer a sua presença hoje aqui, vamos dar início ao nosso podcast. Bom, eu tenho o fundamental completo, acho que isso é relevante. Sabe ler? Sei ler e escrever. E minha atuação como advogado é voltada para a defesa de profissionais de saúde. Então, hoje, quase que exclusivamente, a nossa atuação dentro do escritório é nesse campo. Cada vez mais a gente tem processo, cada vez mais a gente tem questionamento, denúncia em relação aos profissionais. Então, acabou que a vida me conduziu um pouco para isso, a vida profissional. E aí, já que a vida profissional me conduziu para isso, eu voltei minha vida acadêmica também para esse campo. Então, hoje, tudo que eu escrevo, tudo que eu pesquiso, tudo que eu atuo está relacionado ao direito médico, ao direito da saúde e à defesa dos profissionais de saúde. Então, em resumo, é um pouco disso. Explica pra gente, Igor, para o pessoal que está chegando agora, né? Tem muitos profissionais ainda que não conhecem, que não sabem como se prevenir dos processos, né? E a gente sabe que existem ferramentas que a gente pode utilizar para prevenir, para remediar, caso aconteça. E como é que a gente pode fazer isso? Explica pra gente aí. Vamos por partes. Eu acho que a primeira coisa é: ninguém pode garantir que você não vai ser processado. Por que ninguém pode garantir que você não vai ser processado? Porque o direito de ação no Brasil, ele existe e ele é disponível para todos. Eu dou muito como exemplo, teve um período que eu trabalhei no escritório que a gente advogava para a Globo. E aí 2 policiais processaram a Globo por conta de uma fala de uma novela. A ação era no interior do estado. A gente teve que atravessar o estado todo para poder fazer uma audiência, porque 2 policiais se ofenderam com uma fala de novela. Então as pessoas podem processar por qualquer coisa. Basta elas quererem. As pessoas podem processar por elementos mínimos. Basta elas quererem. Então, advogado ou qualquer pessoa, empresa que vende, olha, você não vai ter processo, isso é uma mentira. Porque processo, muito provavelmente, você vai ter. O que você tem que trabalhar é para que esse processo não se converta em uma condenação. Igor, mas eu não suporto viver com o processo. Então, vire um eremita, vá viver numa montanha, sozinho, porque processo você vai ter. Em especial, em áreas que são delicadas. Quem trabalha com a área de estética, e aí qualquer profissão, regulamentada ou não, vai ter, eventualmente, que trabalhar com expectativa. E expectativa é um negócio complicado. Vamos imaginar que você use o Tinder, e aí você usando o Tinder, aparece a foto de alguém. Você cria uma expectativa em cima daquele, que não necessariamente vai se confirmar quando você eventualmente encontrar aquela pessoa. Você conversa com uma outra pessoa, um amigo, e você fala, nossa, ele é muito gente boa. E aí quando você o conhece pessoalmente, talvez ele não seja tão gente boa quanto pareça. Nas relações de amizade, a probabilidade de um processo é pequena. Mas numa relação que tem um cunho financeiro, que tem uma troca financeira, a frustração gera processo.
Ah, mas eu queria ter o corpo da Graciane Barbosa. E você disse que talvez fosse possível. Eu não consegui o corpo da Graciane Barbosa, logo eu vou te processar. Então, o que a gente precisa entender dentro desse mundo é processo você vai ter, independente do profissional. E eu falo muito para os meus alunos da medicina. Eu digo, vocês vão receber processo ao longo da vida. O que vai mudar é a forma como vocês enfrentam esse processo. É o que vocês têm de contra-argumento para o processo. Então, primeiro ponto, a gente vai enfrentar processo no nosso exercício profissional. O que a gente pode fazer para que esse processo não tenha isso? Documentação. Isso é muito relevante. Por que a documentação vai ser relevante? Porque a documentação vai ser uma espécie de passo a passo. O prontuário, os documentos que você elaborou, representam uma espécie de passo a passo de tudo que foi feito. Contrato, que a maior parte dos profissionais não faz, porque o contrato vai dizer o que você vai fazer. E boa parte das pessoas vai lá e pega um modelo da internet. Adianta eu pegar modelo da internet? Você, quando vai realizar um procedimento estético, você pega um modelo da internet e reproduz naquele teu paciente? Não. Porque se você pegar aquele protocolo da internet e reproduzir, você está dizendo que o seu papel como profissional é irrelevante. O que importa é o protocolo, o que importa é o modelo. A mesma coisa para documentos. Se eu pego um contrato na internet, simplesmente aplico, eu estou dizendo que eu não preciso de um profissional para o meu caso. Eu preciso apenas de um papel. Só que muitas vezes o papel é ruim. E se o papel for ruim, o risco de condenação vai ser muito grande. E terceiro ponto, acho que é uma boa relação com o paciente. A maior parte dos profissionais não trabalha isso. Quanto menor for a sua relação com o seu paciente, maior a probabilidade que a gente vai ter de um processo. Eu atuo muito mais na área da medicina. A gente tem alguns profissionais da físio, a gente tem alguns profissionais da biomedicina, mas o carro-chefe é médico. E aí a gente já viu muito processo que o paciente processa quase todo mundo, mas não processa um ou dois. E quando a gente pergunta por que não processou um e dois, por exemplo, eles falam, não, porque ele foi legal comigo, porque ele me explicou o que aconteceu. E aí a gente tenta não ter essa boa comunicação, e quando tem um resultado adverso, que pode acontecer, a gente tende a se fechar ainda mais. A gente tende a não dialogar com o paciente. Aí o risco do caos é gigantesco. Então, o que a gente precisa trabalhar, de certa forma, é nessa comunicação mais transparente. Porque uma comunicação mais transparente evita dor de cabeça no futuro. Documentação e uma boa técnica. Não é fazendo cursinho que você viu em rede social com 10 horas de treinamento que você vai dizer agora eu estou pronto para fazer absolutamente tudo. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu sempre explico o seguinte, só não tem complicação quem não atende. Né? Então, assim, a gente está sujeito, qualquer profissional da área da saúde, quando atende o paciente, ele está sujeito a ter complicação. A diferença é como você falou, como o profissional vai lidar com essa complicação. Então, se ele seguiu todas as diretrizes, né, de saúde, seguiu tudo à risca e teve uma complicação, é um problema que pode acontecer, né? E ele vai ter que saber lidar com essa complicação. O que seria isso? Saber reverter a intercorrência. Né? Então, se ele atendeu o paciente corretamente, fez o procedimento correto e houve uma complicação e ele conseguiu atender novamente o paciente, fez todos o protocolo que ele teria que seguir, né? Mesmo assim ainda houve uma complicação, como é que seria, no caso, o que é que o profissional pode fazer, né? Porque ele fez tudo certo. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, e aí eu concordo com você quando você fala que só não tem complicação quem não atua, a gente tem resultados adversos, que são desfechos desfavoráveis. Isso. Esse desfecho desfavorável ele pode ser com culpa ou sem culpa. Eu posso ter um desfecho desfavorável que eu fiz
da forma correta, da forma preconizada, mas que em 2% dos casos pode dar problema. Se acontecer, pode estar dentro daqueles 2%. É ruim? Muito. Porque o paciente, ele não quer saber do risco de 2%, porque para ele é 100%. Deu ruim com ele. No caso do resultado adverso, sem culpa, no caso do resultado adverso, que dá dentro do que a literatura coloca como possibilidade de desfecho, o importante é que isso seja muito bem documentado de que aconteceu, mas também que seja documentado que pode acontecer. Então o paciente ele é informado que isso pode vir a acontecer. O paciente foi informado que isso pode vir a acontecer e aconteceu. Vamos trabalhar agora para mitigar os prejuízos. Eu fiz o que era possível para mitigar o prejuízo? Se eu fiz, se aconteceu, dentro de uma perspectiva de risco de 2%. E eu fiz todo o possível para mitigar o dano, então a princípio não vai haver responsabilidade. Qual é o grande ponto da responsabilidade profissional? É que em muitas situações eu não falho na primeira fase, que é de prestar informação, mas eu falho na segunda, que é de não contornar para que o dano não seja majorado. E aí, às vezes, você, durante um procedimento na face, você acerta um vaso. Isso é previsto na literatura. Pode ter um desfecho desfavorável, dependendo do que você tenha feito. O dano pode ser maior ou menor. E aí vamos trabalhar para que esse dano seja o menor possível. Às vezes, quando você falha nessa segunda fase de como conduzir em razão de um resultado adverso, é que gera potencialmente um dano. Primeiro ponto, primeira fase do consentimento, que é justamente de informar riscos, benefícios, alternativas. Quando a gente fala dessa primeira fase, eu tenho que ter, em especial na área de estética, quando eu estou falando de procedimento, eu tenho que ter um termo de consentimento livre e esclarecido. Os profissionais têm termos de consentimento livre e esclarecido que informam. Mais do que isso, informam da forma adequada. Porque não adianta eu colocar uma linguagem excessivamente técnica que meu paciente não vai ler. Não adianta eu colocar 32 páginas que o meu paciente não vai ler. Não adianta também eu colocar em meia página que o meu paciente não vai ser informado dos riscos e benefícios. Então, tenho que elaborar um documento que contemple os riscos e benefícios, que contemple todos os dados relacionados, ou os potenciais riscos relacionados àquilo ali, de uma forma que seja completa. É importante registrar que o completo não quer dizer exauriente. Então, não pode ser exauriente, por quê? Porque não dá para eu informar absolutamente tudo. Você não pode dizer, existe o risco de 0,0001% de chance de você ter uma parada cardíaca durante o procedimento e morrer. Porque esse risco de 0,00001%, ele não é um risco concreto. Mas eu tenho que trazer elementos mínimos para essa informação. No caso da estética, que são vários procedimentos, né? São mais de 20. Então, tem que existir um termo de consentimento específico para cada procedimento? Tem riscos diferentes? Sim. Tem objetivos diferentes? Então tem que ser diferente. O ponto é, eu preciso ter um termo para aquele ato específico. É possível que muitas das informações de um termo estejam também no outro. Mas determinadas informações são próprias daquele procedimento. Vamos imaginar que você resolva fazer uma harmonização peniana. O risco da harmonização peniana é diferente se você for fazer toxina botulínica na face. Então eu não posso pegar o termo da toxina botulínica na face e dizer, olha, pode dar paralisia facial. E é bem mais complicado também. Na harmonização peniana. A gente tem que observar que, por exemplo, a harmonização peniana é uma coisa relativamente nova, que é diferente do que a gente fala de toxina botulínica na face. Então, as formas que a gente vai tratar isso aí tem que ser diferente. Tem coisa que, no campo da estética, a gente ainda não sabe muito bem aonde vai chegar. A gente não tem um estudo tão denso. E outras coisas já são batidas.
Eu acho que o maior desafio da estética são as expectativas, como você falou, né? Então, tem muito paciente que chega até o profissional querendo ficar igual a outra pessoa, ou achando que o resultado dele vai rejuvenescer ali 20, 30 anos, que a gente não consegue fazer isso. Mas ele não culpa da publicidade que é construída? Talvez. Vez por outra, tem umas transformações absurdas. Então a pessoa aparece com 70 anos. E nenhum problema você parecer que tem 70 anos. E aí você vai em um profissional e de repente ele faz aquela transição. E a pessoa que parecia ter 70 aparece com 40. Peraí, calma. Quer dizer então que se eu tiver 70 e fizer o procedimento com o Dr. Elias, eu vou ter agora 40? A expectativa é uma coisa que é muito complicada porque ela depõe na parte do consentimento. O consentimento envolve benefícios, riscos, expectativas e tudo mais. Se a minha expectativa é deturpada, então, quando eu não alcançar aquela minha expectativa, eu vou ficar puto. E eu vou querer te processar. Porque eu queria ter 40 anos. Mas lá no termo de consentimento tem lá, os resultados são individuais, dependentes do organismo de cada paciente. Mas adianta só colocar no termo? Porque eu preciso também, o termo, o papel, ele é o fechamento. Ninguém diz que só com o termo eu tenho um consentimento. Sim. Então, muito provavelmente, esse paciente ele já te segue em rede social. Ele já comentou tuas fotos, ele já compartilhou teus stories, ele já disse, eu quero esse nariz para mim. E você diz, vamos lá no consultório? Quando a pessoa diz, eu quero esse nariz para mim, e você diz, vamos lá no consultório, você de certa forma está dizendo, vamos lá que eu te garanto esse nariz. O que você pode falar é, por exemplo, vamos lá no consultório ver o que é possível, vamos fazer uma consulta mais detalhada, vamos fazer uma avaliação. Só que às vezes a ânsia de conquistar aquele paciente é tão grande que se ele disser que ele quer ficar igual a Gisele Bündchen, você vai dizer, vamos lá no consultório. E tem coisa que não dá para você alcançar. Você tem um campo de possibilidade que é real, que é concreto. E você tem a expectativa, que pode não ser concreta. Então, o seu trabalho, ele começa desde o primeiro contato com o teu paciente até o momento da realização do procedimento e do pós-procedimento. Eu tenho que falar para o meu paciente que aquele processo que ele construiu comigo, ele é baseado em expectativas, mas eu tenho que trazer essas expectativas para o campo do verossímil, para o campo do alcançável. Então, eu vou falar para ele, olha, dá para alcançar, mas dá para alcançar aqui, aqui, aqui e aqui. Então é esse trabalho que a gente precisa construir. E muitas vezes esse trabalho não é construído. É aquela história, quando a gente vai postar uma imagem no Instagram, a gente não vai postar um resultado ruim. A gente sempre quer postar o melhor resultado obtido para chamar a atenção do público, né? Mas aí é a questão da publicidade. E cada conselho, cada profissão regulamentada, ela tem uma própria regra de publicidade. E no campo da estética isso é difícil, porque o Conselho Federal de Medicina tem uma regra, o Conselho Federal de Odontologia tem outra, o Conselho de Biomedicina tem outra, então assim, cada conselho vai ter a sua própria regra. O que você vai ter que verificar então? Qual é a regra do seu conselho? No campo da medicina eu acho extremamente salutar a regra de publicidade da medicina, porque ela diz que você tem que colocar 4 resultados de 4 pacientes diferentes, de 4 biotipos, raças, idades, sexos diferentes. Por quê? Porque aí você não bota só um resultado para não vincular aquele resultado. Você está dizendo, ó, eu já tive aqui esse leque de situações, com esse leque de procedimentos, e esses foram os resultados observados. O grande problema de rede social é que ninguém é triste, ninguém é pobre e ninguém é mal sucedido em rede social. Então acaba que todos os procedimentos, que está errado você botar uma foto bonita, não. Mas aquela realidade de rede social é uma realidade paralela. Quantos casais famosos a gente não vê? No dia anterior eles postam uma foto.
amor da minha vida, razão do meu viver. Sem você eu não respiro. E aí, uma semana depois, casal rompe, briga, e dedo na cara. Peraí, o que aconteceu com aquele casal lindo e maravilhoso de uma semana atrás? Então, o profissional ele vai postar, ele tem que postar. Quem não é visto não é lembrado. E hoje a gente vive um mercado de rede social. Então eu tenho que postar. Por isso que as pessoas, tem gente que compra seguidor, por isso que as pessoas investem em social media, investem em uma série de serviços para poder se promover. E não há nenhum problema nisso. O que eu vou ter que ter cuidado é para que, diante desse cenário de publicidade que eu vou desenvolver, eu não crie expectativas em demasia no meu paciente. A gente teve uma clínica de estética recente e a gente, no meu escritório, já registrado, meu escritório sempre é sol. É mentira, tá, ó, calma. Isso não é publicidade. Mas o que acontece? Teve uma condenação agora do TJ de Santa Catarina, de uma clínica de estética, que ela prometia que você ia perder X quilos. E aí a pessoa não perdeu X quilos. E ela entrou com um processo dizendo, não, perdi X quilos. Aí a clínica, mas você não falou que precisava, que você não fez a dieta, você não fez as atividades físicas e tudo mais. Mas peraí, a sua publicidade dizia, você perde X quilos com a gente. E ela foi condenada por isso. Porque ela fez uma publicidade dizendo que você ia perder X quilos, a pessoa não perdeu, logo ela processou. Todo mundo sabe que para perder X quilos tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física, pode fazer procedimentos estéticos complementares, mas o procedimento estético por si só não é o determinante. O procedimento estético sozinho não vai te fazer... Mas no termo de consentimento tinha que ela precisava fazer a dieta? O processo ele tramita em sigilo. Em sigilo não. O processo ele tramita de forma pública, mas a publicidade foi o que condenou. A forma como... Não tinha as letras miúdas na publicidade. E mesmo que tenha as letras miúdas, a tua publicidade ela te vincula. Ainda que os profissionais de saúde não queiram, o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos profissionais de saúde em geral. E aí a tua publicidade te vincula. Se você tem uma empresa de televisão e bota lá, televisão de 32 polegadas, R$800. Você vai ter que vender por R$800. Ah, Igor, mas não é bem assim. Não, a tua publicidade é de 800, você vai ter que vender por 800. A não ser que seja um caso grosseiro. Televisão de 32 polegadas, R$8. Quando a gente pega a publicidade de profissionais de saúde, a partir do momento que você diz, você vai perder 10 quilos, você tem que dar um jeito dessa pessoa perder 10 quilos. A não ser que você coloque, é possível que você perca até 10 quilos. Porque até 10 quilos, eu estou dizendo que você pode perder 9, 1, entendeu? É possível que você não perca, mas que eu fiz uma publicidade mais adequada, mais transparente. É muito aquela questão de publicidade de camisa. Você vai numa loja, aí tem lá, loja de departamento. Aí tem lá, camisas a partir de R$15. Aí você for comprar 10 camisas. Aí tem uma camisa a R$15 e todas as outras R$ 99,90. Ele descumpriu a publicidade dele? Não. Tem camisa de R$15. Mas tem outras que custam muito mais, porque é a partir de 15. Então, o que o profissional ele precisa entender é que a publicidade dele pode gerar condenação. É que a publicidade dele pode gerar dor de cabeça. E aí, é essa dor de cabeça que ele vai ter que se acautelar. Porque uma condenação como essa, dependendo do profissional, dependendo da especialidade, pode causar um impacto financeiro muito grande. E a gente não está falando exclusivamente do financeiro de forma imediata. Eu estou falando, por exemplo, de sair uma reportagem biomédico condenado por publicidade enganosa. Eu não sei quanto tempo você tem de profissão. 2000, na área de estética? 2017. Pronto. Então a gente está falando aí já de 7 anos de caminhada.
Você demorou 7 anos para estar onde você está. Aí vem um processo profissional condenado por publicidade enganosa. Esses 7 anos de caminhada vão ser destruídos, às vezes por essa chamada. Porque alguém vai virar e vai dizer assim: fulano tem processo por publicidade enganosa, vou nada. Eu tenho uma amiga que ela fez uma bariátrica. E aí eu perguntei para ela: mas aí, como é que foi? Por que você fez com fulano de tal e não fez com fulano de tal? Ela fez: fulano de tal tem processo aí. Aí eu: pelo quê? Não, a paciente dele morreu. Eu fiz: tá, mas pacientes podem morrer. Ela: mas por via das dúvidas, fulano não tem. É possível que o profissional que fez com ela, ele tenha 30 mortes a mais nas costas, digamos assim, que o outro. Por resultado adverso, às vezes por erro de conduta, mas no caso essa morte foi registrada porque teve um processo? Porque teve um processo. E aí ela ficou sabendo do processo, jogou no Google, você acha todo mundo que tem processo no Jus Brasil. Então ela identificou esse processo e fez: doutor fulano, eu não faço. Então a publicidade do processo, ela pode ser muito ruim para você. Tem uma frase de Warren Buffett que ele diz que você demora 20 anos para construir uma reputação e demora 5 minutos para perder tudo que você construiu. Então, o evitar o processo, ele também é uma ferramenta muito relevante para que esse tipo de desconstrução de imagem não ocorra. E para quem trabalha com estética em especial, o aparecer ele é muito relevante. Se a gente for verificar, uma das coisas que o profissional mais preza é como ele é visto na sociedade. A gente no direito vai dizer que a gente tem 2 tipos de imagem. A gente tem imagem espelho e imagem retrato. Imagem espelho é como eu me vejo. Imagem retrato é como os outros me veem. Se eu ataco a imagem espelho, isso é uma coisa que eu resolvo na terapia. É a imagem retrato, que é como os outros me veem. Porque se eu destruo a imagem de um profissional perante a opinião pública, esse profissional está acabado. E boa parte dos processos de estética, eles estão relacionados à desconstrução da imagem e retrato desse profissional. Então, eu quero acabar com a imagem dele. Eu quero fazer ele sangrar. É o tipo de processo que, quando chega, se você não fizer um contorno de crise muito bom, você não volta a atuar. Alguém aqui, então, não lembra do rosto da esteticista envolvida naquele caso do paciente que morreu com fenol? Você pode até não saber o nome dela, mas o rosto dela você sabe. O caso você conhece. E se eventualmente você diz assim: pô, estou precisando fazer um procedimento estético, vou marcar uma consulta numa clínica X. E aí a consulta é na clínica, a profissional vai ser indicada pela própria clínica. Quando você chega lá, que você olha, é você, vou não. Vai embora. Então eu tenho que ter muito cuidado com a minha imagem. Porque a minha imagem hoje não é o meu CPF. A minha imagem é o meu CNPJ. Eu dependo dessa imagem para poder trabalhar, para poder exercer minha profissão e para poder sobreviver. E se acontece uma coisa dessa que eu tenho a imagem destruída, eu vou ter que vender minha arte na praia. Se alguém vira para você hoje e diz: a partir de hoje você não pode mais ser biomédico. Aí você diz: ok, o que eu vou ser agora? Porque nos últimos 7 anos eu fui biomédico full time. Eu vou trabalhar com o quê? Porque se alguém disser agora, a partir de hoje você não pode nem advogar, nem ser professor, eu sinceramente não sei o que eu vou fazer na minha vida. Nascer de novo. Porque até para nascer de novo eu vou ter que encontrar uma nova vocação. Então, Igor, vê só, no caso, por exemplo, que eu acho que é bastante comum, fiz um peeling numa paciente, tá? Um exemplo. E passei todas as orientações para aquela paciente
E aí, dentro dessas orientações, ela assinou todo o termo de consentimento e tinha escrito lá, não se expor ao sol por pelo menos 7 dias, tá? E aí, o que acontece? A paciente vai lá no sol, se expõe, queima o rosto todo, fica com o rosto todo manchado, e aí vem processar o profissional alegando que o rosto foi manchado por causa do pelo. Tá. O que é que seria feito aí nesse caso? Termo de consentimento, contrato. Esses são elementos centrais. Como é esse contrato que você fala? O teu contrato ele tem que dizer o que vai ser realizado. Ele tem que falar das obrigações, tanto suas como do paciente. A gente fala muito em responsabilidade civil do profissional, mas ninguém fala de responsabilidade do paciente. Então, nesse ponto, o paciente ele é um sócio do resultado que vai ser obtido. Não adianta eu dizer que a participação nas obrigações são únicas e exclusivas do profissional. O termo de consentimento vai ter que tratar justamente das orientações, dos riscos, dos benefícios e tudo mais. Orientação do pós-procedimento, como deve se comportar e tudo. A gente tem dentro da responsabilidade civil dos profissionais de saúde 2 tipos de obrigação. Obrigação de meio e obrigação de resultado. O que é obrigação de meio? Eu tenho que fazer o possível para alcançar aquele resultado. Mas eu não me comprometo com o resultado. Eu me comprometo em desenvolver todas as técnicas baseadas num fundamento científico para que aquele resultado seja alcançado. A obrigação de resultado é eu dizendo que eu vou garantir aquele resultado. O profissional de saúde, em geral, ele tem uma obrigação que é de meio. Então, ele não se compromete com o resultado. Só que a gente tem uma construção jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, e isso é relativamente pacífico, que procedimentos de natureza estética têm obrigação de resultado. Então, procedimentos de natureza estética, eu me vinculo ao resultado, e não apenas aos meios para alcançar aquele resultado. E como é que se mede o resultado? Termo de consentimento, o contrato, um prontuário bem elaborado, para eu falar, olha, isso aqui é possível de acontecer e isso é possível de ser alcançado. Não, a minha pergunta é o seguinte, como é que eu vou medir o resultado? Como é que alguém vai me julgar em relação ao resultado? Eu não estou observando o resultado aqui nessa paciente. Tá, ela ficou mais feia. Ou não apareceu, não mudou nada, né? Tá. Antes disso, só voltando. Tá. Tem um termo, tem um contrato, tem um prontuário. Tem foto. Tem que ter. Quem trabalha com área de estética tem que ter Não registro pode fotográfico. Que tipo de registro fotográfico? No mesmo ambiente, nas mesmas condições. Por quê? Porque luz muda, porque ângulo muda. Então, o ideal é que você tenha, inclusive dentro do seu consultório, um espaço destinado para bater essa foto. E que você não tenha uma variação de posições de iluminação. É o que eu sempre digo nas aulas. As fotos, nunca esqueçam das fotos. É um dos principais documentos legais que a gente tem ali no consultório. Porque se você pega uma foto e diz, ó, eu tive um cliente uma vez que ele foi processado, ele trabalha com um dermato, e aí ele foi processado porque a paciente disse que ficou mais feia. Aí a gente pegou um antes e depois da foto e fez, doutor, essa ela era antes, essa aqui é ela depois. O que o senhor acha? Aí fez, tá? Evidentemente houve uma melhora. Não foi uma melhora, mas houve um glow up. Teve um up na imagem dela. Então ter foto é fundamental. Mas mais do que isso, o que vocês têm que ter cuidado em especial para monitorar esse teu paciente. É você saber, por exemplo, que o ônus da prova é de quem acusa. Mas se a minha obrigação for de resultado, o ônus da prova é de quem é acusado. Então é você que vai ter que mostrar, olha, esse resultado aqui pode não ter sido alcançado porque não houve repouso. Esse resultado aqui pode não ter sido alcançado porque a paciente
foi para a praia. Acontece muito? Acontece. Eu já tive processo que a gente matou o processo com stories do Instagram. Então a paciente tinha que ter repouso. Não dá de calça paciente, não. 2 dias. Eu estou dando muito profissional. O paciente, em geral, quem vai fazer a besteira, tem uma espécie de incontinência virtual. Precisa postar. Então, determinado procedimento não pode ter o consumo de bebida alcoólica. Aí a pessoa está lá comemorando. Aí diz, comemorando o meu rosto novo. Aí ela bota uma taça, entendeu? Num jantar romântico e a taça em evidência, marca o local, marca o horário, seu print. Então, às vezes, é usar essas informações que o próprio paciente te dá num possível processo. Dica importante, sempre adicione seus pacientes no Instagram. Sempre adicione seus pacientes no Instagram. E aqueles da semana do procedimento, coloque basicamente como melhores amigos e consulte os stories deles. Mas é você considerar que pode acontecer isso, que pode acontecer do paciente descumprir as suas orientações, que o paciente ele é corresponsável pelos resultados e que, nesse tipo de situação de estética, o ônus da prova é seu. Se o paciente se negar a tirar as fotos, eu posso me negar a realizar o procedimento? Pode, você tem total prerrogativa para isso. Devo, na verdade. Você iria desarmado com a guerra? Assim, faz parte do seu processo de trabalho ter fotos. O que você vai ter que ter cuidado é porque essas fotos elas têm uma finalidade de análise de resultado, fazem parte do processo como um todo. Mas você vai ter que observar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que você vai ter que ter cuidado coloque essas fotos, eu falo muito isso, tenha um sistema que seja protegido. A maior parte dos profissionais vai ter uma pasta no Dropbox, no Drive, o que quer que seja, com as fotos dos pacientes. E se essas fotos vazarem? Você trabalha, mais uma vez, com harmonização íntima, masculina e feminina. Já imaginou se essas fotos vazam? Então, tenha as fotos. Mas tenha as fotos de forma segura. Tenha as fotos de forma que não haja uma possibilidade de vazamento. Use um HD externo. Mas evite ter tudo isso disponível, porque se houver um vazamento, a dor de cabeça que você vai ter é muito grande. Se você for ter foto íntima, tente fazer uma espécie de codificação, por exemplo, para que a gente não ligue aquela foto íntima com um determinado paciente. É íntima, a gente não pode postar. Não, mas a questão não é nem postar. É de, por exemplo, sim, você mostrar o resultado ao paciente. Você não botar aquela foto íntima na pasta do teu paciente específico. Sim, entendi. Um código, né? Um código, porque aí você, se tiver um vazamento, ninguém vai ligar aquela foto à pessoa fulano de tal. Eita, Elias caiu na net. Aí tá lá a tua foto. É isso que a gente tem que construir para evitar uma dor de cabeça. Você, como profissional, tem todo o direito de estabelecer o seu fluxo de trabalho e o que para você é inegociável. Então tem coisas que você entende que são possíveis, tem coisas que você entende que são inegociáveis e tem coisas que você entende que são totalmente dispensáveis, mas você faz por um capricho e tudo mais. A foto para mim está no campo do inegociável. Então tenha a foto. Utilize essa foto. Porque como é que você vai comparar depois? E aí vamos imaginar, não tem foto. A paciente processa dizendo que ela está pior do que ela era antes. Que fotos que ela vai utilizar para provar isso? As fotos do Instagram dela, que ela posta. Cheio de filtro. Cheio de filtro, que ela tá bonita, que tem uma luz boa. Tem muitas pessoas que me adicionam em rede social e eu vou conhecê-las depois. E aí eu faço assim.
Ou então, às vezes, eu passo pela pessoa, aí depois vem no Instagram. Você nem falou comigo. Eu faço, mas eu não te vi. Eu brincando com algumas alunas minhas, aí elas falaram, aí eu fiz, gente, o que eu vejo aqui não é o que eu vejo em rede social. Aí elas, o senhor quer que a gente poste foto da gente derrubada, acabada, cansada, com olheira, que a gente tem aula de manhã, tarde e noite. Essa pessoa não pode aparecer em rede social. E quando aparece é com filtro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com foto. E aí, se o paciente não quer, se está dentro do campo do teu inegociável, você pode dizer, então eu promovo a renúncia terapêutica. Eu não vou fazer, porque para mim esse documento é essencial. É a mesma coisa de um paciente que não quer assinar um termo de consentimento. Assine aqui o termo de consentimento. Não, não vou assinar. Assine aqui esse contrato. Não, doutor, o que vale é o fio do bigode. Não precisa assinar contrato. E depois, para você provar? Apertou as mãos, acha que ali não vai ter mais problema. Eu brinco muito e digo assim, de boca só beijo e dependendo da boca nem isso. Então, evitem ter algo no campo da informalidade. Tenha um contrato, tenha um TCE, tenha um prontuário, tenha foto. A grande dificuldade que eu observo é que muitos profissionais não têm isso. Entro em contato com uma amiga minha, advogada, e diz, Igor, estou com um caso aqui de uma cirurgia dentista que ela fez uma rinomodelação. E a paciente está processando dizendo que ela fez uma rinoplastia. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Odonto, cirurgião dentista pode fazer rinomodelação, mas não pode fazer rinoplastia. Existe uma briga gigantesca com a medicina, que a medicina diz que não pode fazer rino nenhuma, modelação ou plastia. Mas superar decidem, porque o Conselho de Odonto permite e não houve nenhuma derrubada dessa resolução da Odonto. Se eu fiz uma rinomodelação, então eu tenho que ter um contrato para a rinomodelação, um termo de consentimento para a rinomodelação e um prontuário que mostre que foi feita uma rinomodelação. Aí a gente pergunta, eu perguntei, conversei com a assistente técnica, que foi uma outra cirurgiã dentista que foi contratada. Aí eu fiz, e aí? Aí ela fez, Igor, não tinha contrato, não tinha termo, não tinha prontuário. Aí eu fiz, aí o profissional, ele dificulta o nosso trabalho. Ela fez, Então, tenham o documento e façam nos limites daquilo que o próprio conselho ele te autoriza a fazer. Mas os médicos são altamente contrários ao que o biomédico pode fazer. Existe uma briga gigantesca da medicina com a área de estética em geral. Isso é um dado concreto. Isso é uma realidade. Mas hoje, o Conselho de Biomedicina, de Odonto, de Físio, de Farmácia, eles legitimam que você faça determinados atos. Mas aí também você tem que ter muito cuidado para só fazer aquilo que o próprio Conselho te autoriza. Não faça para além do que o Conselho te autoriza, porque se você fizer mais do que o Conselho autoriza, o risco disso ser utilizado contra você é muito grande. Há não muito tempo a gente teve um caso de um cirurgião dentista que foi preso numa operação conjunta da polícia, do CRM e do CRO. Então é medicina e odonto contra o dentista que está descumprindo as regras do odonto. É esse o cuidado que a gente vai ter que ter. Vai realizar um procedimento, tenha segurança documental e tenha segurança jurídica. Não se preste a fazer coisas que o seu conselho não autoriza, porque tudo que você fizer e postar poderá e será usado contra você. Acho que é um pouco disso. Tá. Só para encerrar, para quem está começando na área da estética, ou para quem já começou, mas não tem nada de documentação, né? não sabia de nada até hoje, e agora, qual é a dica aí que você dá para esses profissionais que estão chegando agora e onde é que esses profissionais eles podem buscar esse apoio jurídico, né? Caso haja algum problema aí com essa documentação? Tá, para criar a documentação também. Vamos por partes então. Primeira coisa, estude.
acho que o estudo, sobretudo para quem vai atuar com a área de estética, ele é fundamental. Então, em muitas situações, a própria faculdade ela não vai te preparar de forma plena para atuar de forma tão verticalizada em determinada área. Você faz um curso de biomedicina, você vai ter a base clínica, você vai ter a base de análise, você vai ter a parte de estética. Então, você tem vários braços. Acho que no último levantamento que eu fiz de biomedicina tinha 27 áreas de conhecimento diferentes. São mais de 35. Então, para você ver como eu estou desatualizado na biomedicina, com 35 áreas. Então, assim, a faculdade ela vai te dar um sobrevoo nessas 35 áreas e vai dizer, ó, existe tudo isso aqui se você for biomédico. Você vai escolher agora o que você vai fazer. Então, se verticalize em alguma coisa. Não seja um profissional, isso vale para qualquer área, tá? Não seja um profissional que vai fazer tudo. Que não dá para você fazer tudo. Eu digo que eu, por exemplo, eu atuo com direito médico, atuo na defesa de profissionais de saúde, psicologia, físio, biomedicina, odonto, mas eu faço defesa profissional. Igor, mas eu estou com um problema criminal. Criminal eu não sei, Igor, não sei. Mas tem um advogado no meu escritório que faz criminal. Se eu for para uma audiência criminal, sai preso eu e o profissional. Então não dá para você fazer tudo. O ponto então é, fez o curso, se verticalize e se especialize. Se especializando, aí a gente passa para um segundo campo que é de atuação prática. Porque essa especialização vai gerar uma preparação para você poder atuar. Começou a atuar, então saiba quais são os seus limites profissionais, o que você pode fazer. E aí é importante que você estude as normativas, procure um apoio especializado de um profissional da área que saiba tudo isso e se prepare documentalmente. Contrate, na medida do possível, um profissional da área do direito que trabalhe com isso para levantar toda essa documentação para você e fazer teu documento, fazer teu contrato, fazer teu termo de consentimento. Eu vindo para cá, uma cliente me ligou e fez, Igor, segue o contrato e o termo que eu uso. Quando eu peguei o contrato e o termo, eu falei para ela, eu fiz, ó, na minha opinião, você não deveria usar termo, porque ela faz consulta. Ela é neonato. Então, ela como pediatra, ela não vai usar termo de consentimento, porque ela faz a parte de consulta. Aí ela, mas é porque me disseram que era interessante. Eu fiz, qual é o seu papel no parto? Ela, não, é muito mais observacional. Eu atuo só no pós-parto, que eu vou prestar assistência para a criança. Eu fiz, então, para que você vai fazer um termo que fala sobre riscos do parto? Eu fiz com todo respeito a você, eu gosto muito de você, mas com todo respeito a você, reconheça a sua significância. Não bote um destaque na sua cabeça, uma responsabilidade que não é sua. Pode até prejudicar ela também. Que pode prejudicar, porque depois, se tiver uma complicação no parto, quem vai ser processada? A pediatra, o ginecologista, o anestésio, a enfermeira, o instrumentador, todo mundo. Eu fiz, mas se você não participa ativamente do parto, para que você vai ter um termo de consentimento que fala de parto? Ela, não, mas é porque eu peguei da internet. Nem tudo que está na internet é verdade, nem tudo que está na internet é bom. E aí eu tenho que fazer um termo que seja adequado para a sua realidade. Geralmente, quando a gente vai construir termo, uma das primeiras coisas que a gente exige enquanto escritório é fazer uma reunião com um profissional para que ele explique o que ele faz. Porque você trabalha com paciente modelo. Então, o teu termo envolvendo o paciente modelo é diferente de um procedimento que vai ser realizado num paciente não modelo. Então, eu tenho que me adaptar à realidade do profissional, à realidade daquele em específico. Então, fazer termos adequados à minha realidade é relevante. Por quê? Porque um termo que vale para Elias pode não valer para um colega de Elias. O teu termo, considerando que já está 7 anos no mercado atuando exclusivamente com a parte de estética e tudo mais,
ele vai ter uma série de informações, ou ele vai ter uma série, inclusive, de currículo, para dizer quem é o profissional, para apresentar o profissional. Olha, ele é doutor, Pernambuco, né? Pela Universidade Federal de Pernambuco, tudo mais. Tudo isso pesa. Que eu falo assim, pô, eu vou fazer um procedimento com um profissional que é doutor pela Universidade de Pernambuco. Isso é um elemento relevante que talvez, se eu colocar uma informação não verdadeira, uma informação que não seja tão transparente, confusa no termo de outro, isso seja encarado como publicidade enganosa. E a gente tem que reconhecer que todo documento público, ele se torna uma publicidade. Então, ter cuidado com rede social. E a gente está num mercado que é extremamente disputado. Então vai ter biomédico denunciando biomédico. Vai ter cirurgião dentista denunciando cirurgião dentista. E aí você tem que se preparar, em termos de publicidade também, para esse exercício. Então, capacitação técnica, primeiro ponto. Organização documental e uma assessoria especializada para fazer essa construção de publicidade e tudo mais. Por quê? Porque a sua regra de publicidade é diferente da regra da odonto, que é diferente da medicina. Se eu, como médico, utilizar as regras de publicidade da biomedicina, é possível que eu responda um processo. Se eu, como cirurgião dentista, utilizar as regras da farmácia, é possível que eu responda um processo. E o processo ético é uma dor de cabeça desnecessária. Então, se organizar em termos de publicidade, e mais uma vez, eu reconheço que a publicidade ela é fundamental, mas ela tem que ser feita da forma correta. Porque se você tocar o terror, é possível que chegue um momento que o conselho diga, eu preciso te caçar. E aí, se te caçarem, o que você vai fazer da vida? É aquela questão de vender arte na praia ou nascer de novo. Então, capacitação técnica, organização documental e assistência especializada. Maravilha. Igor, queria agradecer novamente a sua participação. Veio lá de Patos, só para entrevista, agora vai voltar de novo hoje para lá, né? Professor de medicina também, porque um advogado está dando aula de medicina, a gente não entende, né? Agora a gente entende. Precisa muito. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado a você que nos assistiu e até o próximo episódio. Bom, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Quem teve paciência de nos acompanhar, desculpe por toda essa conversa. Siga o Igor no Instagram, já faça o seu contrato aí. @Igor Mascar. Posso fazer a publicidade. Você pode fazer, você não quer propaganda. Estou à disposição, a gente conversar, tirar dúvidas, questionamentos, xingamentos. @Igor Mascar, a gente pode fazer esse debate. Obrigado. Maravilha. Tchau, tchau, gente.